Olá, vamos continuar nossa introdução à física computacional. Dessa vez vamos ver algumas linguagens de programação. Mas antes vamos tentar entender o que é um código-fonte. O segredo de programar está no código-fonte. Lembra do nosso pseudocódigo que nos diz uma série de instruções que nós executamos para resolver um problema, executar alguma determinada ação. Um código-fonte é justamente isso. É uma série de instruções, só que o código, o pseudocódigo, ele era lido e executado por nós mesmos. Isso daqui eu fiz para vocês pegarem um papel e tentarem resolver a torre de Hanoi para um número para n discos. Isso daqui, pseudocódigo é feito para pessoas executarem, enquanto que o código-fonte ele contém instruções para o computador executar. Então o segredo de programar é esse, é escrever algoritmos, escrever códigos e instruções que não serão seguidas por humanos, são instruções que serão seguidas pelo computador. E aí vocês vão ter que lembrar, na hora que vocês estiverem fazendo códigos, que o computador é uma máquina extremamente estúpida e você precisa dizer as coisas muito claramente, passo a passo, porque o computador não sabe fazer nada além de somar, dividir, multiplicar. E aí você precisa criar funções para qualquer coisa que você imaginar, que não seja somar, dividir, multiplicar, essas operações básicas. Você precisa criar instruções para que o computador seja capaz de executar essas ações. E aí, eu vou falar aqui de 4 linguagens, que são Java, C, Fortran e Python. São essas as 4 linguagens de que eu vou falar a vocês. E o que é, para qualquer uma delas ou para qualquer outra linguagem de programação que vocês forem aprender, o que é um programa? O nosso código-fonte, né, o nosso programa, ele é um arquivo de texto, desses que você faz aí, sei lá, no bloco de notas. Você abre aí um editor de texto, um arquivo de texto qualquer, e começa a editar, e você escreve aí um código-fonte em alguma linguagem de programação. E aí, do mesmo jeito que o pseudocódigo pode ser escrito em vários idiomas, sei lá, os americanos usam pseudocódigo, os espanhóis eles escrevem pseudocódigo em espanhol, um japonês ele não vai escrever pseudocódigo em português, ele vai escrever o pseudocódigo deles em japonês. Também para o computador há diversas linguagens de programação. O computador ele é poliglota. E as linguagens que o computador fala vão ser C, Fortran, Java, Python, etc. E aí, por que eu escolhi essas linguagens? Deixa eu começar pelo Fortran. O Fortran foi desenvolvido para cientistas. Então, os maiores usuários de Fortran no mundo são físicos e engenheiros. Linguagem escrita de cientista para cientista. Com o Fortran você não consegue criar janelas interativas. Com o Fortran você só tem uma tela de terminal onde você digita comandos para interagir com o programa. A especialidade do Fortran é fazer cálculos, é fazer conta. É para isso que ele foi feito, é para isso que ele serve. O C, Java e Python são diferentes, porque além de você usar eles para fazer conta, fazer cálculo, você pode usar eles para outras funções. Quer um exemplo? Esse navegador Firefox que eu estou usando, ele é escrito em C. O seu dispositivo Android, ele é escrito em C. E apesar de que o sistema do Android é escrito em C, todas as aplicações do Android são escritas em Java. Então, são linguagens aí que têm 1001 utilidades, não servem só para fazer conta. Então, se de repente você precisar fazer alguma coisa que não é fazer conta, você pode usar C, Java ou Python. E aí, por que eu coloquei o Java nessa lista? O Java e o Python,
Eles estão aqui principalmente porque é fácil de escrever, de compartilhar eles por aí. C e Fortran vai dar um certo trabalho a mais para as pessoas conseguirem executar em qualquer sistema. Java e Python não. Java e Python são linguagens pensadas, construídas para funcionar em qualquer computador. Então, do Windows ao Linux, do Android a, sei lá, um robozinho de Marte, você consegue executar aí Java. Também códigos em Python também. De maneira bastante simples. É simples você fazer um programa de divulgação científica e compartilhar com as pessoas. E a principal utilidade deles, ao meu ver, é justamente para a divulgação científica. O Python ele também tem uma utilidade muito grande para análise de dados, porque ele tem uma série de bibliotecas que são muito úteis, que facilitam muito o trabalho, que permitem você fazer, usando Python, algo que seria muito trabalhoso fazer em C ou Fortran. Então, as bibliotecas para análise de dados do Python são bibliotecas também bastante interessantes. Além disso, o Python ele é fácil de aprender. É uma linguagem muito fácil de aprender. Justamente por isso acredito que é famosa. Atualmente é uma linguagem muito famosa, está na moda programar em Python. E o Java, ele tem um grande diferencial também, que quando você... Daqui a pouco eu vou falar a vocês sobre compilar códigos, mas o Java, ele permite que você compartilhe o seu programa com as pessoas sem precisar compartilhar o seu programinha que você escreveu mesmo. Você compartilha somente o código compilado. Então, é uma vantagem também, se você não quiser mostrar o código-fonte do seu programa, também está aí essa vantagem. Então, vamos entender. Sim, aí para fazer contas, eu recomendo que vocês usem mais ou C ou Fortran, que eles foram... o Fortran foi feito justamente para fazer contas. Já o C, ele é feito para ser rápido, para trabalhar de forma direta com o computador. É uma linguagem, apesar de ser uma linguagem de alto nível, se você comparar com o Python, dá para dizer que C é de baixo nível. Então, são linguagens... Então, C é uma linguagem assim, mais difícil de entender, mas ele trabalha com o sistema de uma maneira tão direta, tão clara, que se você souber programar bem em C, você consegue aproveitar muito da linguagem para economizar memória, economizar tempo de cálculo, você consegue realmente tirar o melhor que puder da máquina do seu computador. O Fortran ele não é tão eficiente assim quanto C, mas ele é bastante eficiente. Não à toa, ele é muito utilizado no meio científico, ele tem seus méritos. Então, ou C ou Fortran. Use essas duas linguagens para fazer cálculos, escolha uma das duas. E aí você pode fazer análise de dados com elas também, só que é mais fácil usar Python para fazer a análise dos dados. Fica aí ao seu cargo se você vai usar Python ou vai continuar usando o C e o Fortran. Ou Java, pode fazer análise usando Java também, né? Eu botei o Java aqui realmente porque ele é muito interessante. Como eu falei a vocês, dá para escrever aplicações para Android usando Java. Dá para fazer usando Python também, só que Java, como o Android foi feito para funcionar com Java, então Java é o mais recomendado. E aí, do ponto de vista da divulgação científica, de vocês criarem aplicativos que ajudem a divulgar a ciência, a espalhar a ciência, o Java é uma linguagem assim que permite isso. Então, seria interessante eu espalhar essa ideia. Por isso que eu botei o Java aqui, para ver se o número de pessoas, de físicos que sabem Java, permite aí uma maior divulgação usando aplicativos Android. Outra utilidade também é para quem for programar usando o Android, que é possível sim programar pelo telefone. É uma ferramenta que nós usamos, que é um aplicativo chamado Termux.
E aí é um aplicativo que não é tão intuitivo assim de usar, não é tão simples assim de usar. Então é possível usar Java para fazer ferramentas que tornem ele mais simples, Java para fazer aplicativos que trabalhem junto com o Termux, que tornem ele mais simples de usar. E assim é uma maneira também de democratizar a programação, de permitir que as pessoas possam programar pelo telefone em qualquer hora, em qualquer lugar, ou as pessoas que não têm muitos recursos financeiros possam utilizar o telefone para programar. Então, o Java está aqui principalmente por esses motivos, o Python está aqui pela sua utilidade, e você tem facilidade de programar e versatilidade de compartilhar entre diversos sistemas. E C e Fortran estão aqui pelo seu poder de fazer cálculos. Cabe citar que quando você escreve, eu disse a vocês que um código é uma série de instruções que o computador vai seguir, mas na prática não é bem assim. Um computador ele não entende essas linguagens de programação, ele não entende C, ele não entende Java, o computador só entende 0 e 1. A verdade é essa, o computador ele trabalha com binário, vocês devem saber, ele só entende 0 e 1. Então nós precisamos em geral, nós precisamos de algum meio, algum aplicativo, alguma coisa que transforme um código escrito em C, Fortran, Java, transforme esse código em algo que o computador é capaz de executar. E aí, C e Fortran usam a tecnologia de compilar, que basicamente você passa o seu código-fonte que você escreveu por um compilador, e o compilador lhe dá de volta um código objeto. Esse código objeto já é algo que você consegue executar. E aí, o grande problema é que o código objeto, em geral, é feito para o processador onde você compilou. Então, se você compila aqui num computador 64-bit e o compilador te dá de volta um código objeto, você não pode enviar esse código objeto para o seu telefone e executar no seu telefone, provavelmente não vai dar certo, porque o processador do seu telefone é completamente diferente. Então, em geral, o que se faz é compilar, por exemplo, eu tenho aqui um processador da AMD, FX6100, e aí se eu compilo um programa em C ou Fortran, nesse processador, qualquer outro processador igual, qualquer outro FX6100 pelo mundo, vai ser capaz de executar. Então, o que as pessoas fazem ou compilar em diversas máquinas diferentes e compartilhar esses códigos objetos. E aí, por isso, quando você vai pesquisar na internet os programas, você vê lá, esse é só para o Windows 64-bit, só para o Windows 32-bit. É justamente por causa disso. É um computador escrito numa linguagem como C e um programa escrito em uma linguagem como C que precisa ser compilada. E aí, aquele executável ele foi compilado para um tipo específico de processador. Java usa uma tecnologia um pouco diferente. O que o Java faz, basicamente, você passa o código-fonte escrito em Java pelo compilador, e aí o compilador te dá de volta um bytecode. Ou seja, é um código de byte também, mas é um código que não pode ser executado pelo seu computador. Seu computador ainda não é capaz de executar um bytecode. E aí você precisa do que a gente chama de máquina virtual. E aí essa máquina virtual é um programa capaz de executar o bytecode. Aí a máquina virtual Java é quem executa os bytecodes compilados pelo compilador de Java. Então, uma vez que você compila o Java, aí você tem o bytecode, e aí você pode pegar esse bytecode e enviar para os seus amigos. E aí os seus amigos vão poder executar o seu programinha sem ver o seu código-fonte. A tecnologia que o Python usa é diferente também. O Python ele é interpretado. Quer dizer o quê? Você escreve o código em Python e aí você executa diretamente o código. Mas como eu disse, o computador não sabe ler o código. Então, para que o código possa ser executado, você precisa de um intérprete. E aí você passa o seu código pelo intérprete de Python e o código
é executado instantaneamente sem precisar ser compilado. No fundo aí pode ser compilado, mas isso não importa. O que importa é o que a gente vê, e o que a gente vê é que você só passa o código-fonte diretamente pelo intérprete e o código é executado. Então, essas são as linguagens de programação. E aí, como eu disse, eu não vou ensinar vocês a programar. Tem aqui referências, tem cursos, tem vários cursos. Vejam os cursos nas referências aqui nos tutoriais. Eu vou mostrar para vocês o programa Olamundo. Este é o Olamundo em C. A função principal do programa Olamundo é escrever Olamundo na tela e introduzir o aluno na programação. Deve estar aparecendo aí na tela o Olamundo. Veja aqui, que tem uma implementação do crivo do algoritmo de Euclides usando C. Então, eu coloquei aqui para cada linguagem de programação. Coloquei o Olamundo e coloquei uma implementação de algum dos algoritmos que nós vimos anteriormente. Aqui está o cálculo do MDC usando o algoritmo de Euclides como método. Eu fiz a versão iterativa do algoritmo e aqui é uma função, para executar o algoritmo. E aqui é um códigozinho para chamar essa função, para ver como a função se comporta, mostrar a função para o usuário. Fortran está aqui o Olamundo do Fortran. É um Olamundo bem pequenininho, 3 linhas de código somente. Tem aqui cursos de Fortran. Eu posso compartilhar com vocês as apostilhas que o meu professor de Fortran usou. Não são lá muito didáticas, mas como tem vários exemplos, são interessantes de se ler com calma. Eu implementei em Fortran aqui o crivo de Eratosthenes. Tá aqui, não ficou tão pequenininho assim. Ficou relativamente grande, mas tem menos de 300 linhas ainda. É um algoritmo simples, creio eu. Como o Fortran é uma linguagem de nível bastante alto, acredito que dá para entender só de ler. Você entende quase como entende um pseudocódigo. Então é uma linguagem assim bastante interessante também. Aqui está o Olamundo em Java. É um Olamundo um pouco grandinho, ao meu ver. Na verdade, esse é o maior Olamundo que eu já vi. Tá aqui também uma implementação da sequência de Fibonacci em Java. Nesse programa, basicamente, você informa um número e aí vai calcular a sequência Fibonacci de Fibonacci até aquele número. Tá aqui a função, a função da sequência, e aqui uma rotinazinha para chamar a função e ver como ela se comporta. Na verdade, é uma subrotina, a função. E tá aqui o Python. O Olamundo de Python é o menor Olamundo que eu já vi. Uma linha, basicamente escreva Olamundo. Python é simples, fácil de aprender. Tá aqui uma implementação das torres de Hanoi, da solução das torres de Hanoi em Python usando o método de recursão. Então, de novo, tem referências. As referências de Java e de Python são as melhores. De Java tem aqui curso em vídeo, curso de Java para iniciantes. É um curso bastante grande, é um curso ótimo. Tem aqui PDFs também. A linguagem de programação Java é PDF. Esse curso Maratona Java também é um curso ótimo, maior curso de Java em português, segundo quem criou o curso. E o de Python tem 3 cursos aqui do curso em vídeo. 3 playlists de Python
para você estudar. Confesso que o material de C e Fortran é um material que eu coloquei, né? Um material mais pobre, mas é um material também interessante. Mais pobre eu digo porque esses cursos do curso em vídeo são espetaculares. Melhor que isso, eu acho muito difícil que alguém produza. E o curso em vídeo não fez cursos de Java e Fortran. Então, mas tá aí, tem referências para todas as linguagens. Eu posso, durante o dia, dar dicas a vocês, tiverem dúvidas. Vocês escolham uma dessas linguagens, escolham e estudem elas. Tentem programar nessas linguagens e aí, surgindo dúvidas, venham falar comigo que eu ajudo vocês sem problema algum. Eu estou aqui para isso. Então, por aqui vai ficar o nosso curso. Vou gravar mais alguns vídeos. São meio que opcionais. Eu coloquei aqui mais um material complementar do meu orientador, professor Francisco Moura, Dr. Fidelis, carinhosamente. Curso de Física Computacional 1 e Física Computacional 2 são cursos avançados. Eu não recomendo que vocês vejam agora, mas conforme vocês forem avançando aí no curso de Física, vocês tiverem a curiosidade, dá uma passada lá e tentem aprender alguma coisinha de Física Computacional. Tá aqui todas as referências e os próximos vídeos que eu falei são meio que opcionais, ensinando a instalar os compiladores, a usar o Olamundo, executar o Olamundo, né, e outros programas. Eu vou falar um pouquinho sobre IDE e editores de texto, mas os vídeos daqui para frente são todos opcionais, sobretudo esses de instalação. Se você usa Windows, veja o vídeo para instalar os compiladores, os intérpretes no Windows. Se você não tem computador, vai usar Android, veja o vídeo de como fazer no Android. Se você vai fazer pelo Linux, veja o vídeo de como fazer pelo Linux. Então, até logo.